Moisés, vamos voltar ao dia de ontem, porque o dia de ontem é histórico, né? É histórico pela expectativa que se tinha, e expectativas foram criadas, expectativas foram correspondidas. O discurso do presidente Lula, ele alcançou todas as pautas que se imaginavam necessárias, urgentes, não faltou nada, né? E ele até conseguiu ir um pouco mais. Queria te ouvir um pouco a respeito do que o Lula disse ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas, Moisés. Tiago, o Lula ontem ele reafirmou, vamos dizer assim, não, ele aparece como grande figura mundial, não, ele reafirma a posição dele como expressão mundial hoje, uma, 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 uma liderança mundial em defesa agora de grandes questões relacionadas com a democracia. Então, o que o Lula fez ontem na ONU foi reafirmar a condição dele de líder mundial. E aí nós temos como resposta essa armadilha do Trump, Tiago, oferecendo a possibilidade de conversar com o Lula e muita gente da esquerda caindo nessa armadilha, Tiago. Quer dizer, o Lula faz um discurso de defesa da democracia, defesa da soberania, atacando indiretamente, ele não cita diretamente, mas ele ataca, né? Todos os que conspiram contra a soberania brasileira, liderados pelo Trump, ataca a família Bolsonaro, toda a estrutura fascista que conspira contra o Brasil, e aí, em resposta, o Trump diz que quer conversar com Lula. E boa parte das esquerdas, Thiago, cai na armadilha de que isso é possível. E aí nós podemos agora trocar ideias aqui sobre essa possibilidade. Eu tenho um texto que está no DCM, vou começar a fazer propaganda no meu texto aí, Thiago. Tem um texto que está no DCM, que aborda exatamente essa questão da proposta do Trump de restabelecer ou começar um diálogo com o Lula. E eu faço aí já a defesa da minha posição nesse texto, já antecipo aqui, que é improvável que o Trump faça coisas que não correspondam ao que ele é. Quer dizer, ele é o Trump porque ele é tudo o que ele fez até hoje, enganando Zelensky, enganando Putin, enganando as esquerdas brasileiras que acreditaram na tentativa de acordo para acabar com a guerra da Ucrânia, né? E agora muita gente se submete a esse auto-engano de novo, Tiago, acreditando que o Trump é um cara que pode estabelecer uma conversa com o Lula. Aí, só para dar um toque a respeito do que pode acontecer, Tiago, claro que ele vai retroceder em relação a algumas coisas de tarifas, né? São, vamos dizer, 600 itens, ele tira 300, ele vai tirar algum bode, ele vai fazer alguma concessão, mas ele não vai deixar de continuar conspirando contra o Brasil, não é contra o Lula. Senão ele não seria o Trump. Então ele vai fazer com o Lula, vai tentar fazer o que ele fez com o Zelensky, com o Putin, com um detalhe, Tiago, que eu vou deixar aqui, que é uma possibilidade de conversa para mais adiante. Será que o Lula cometeria os erros que esses dois cometeram? Essa é a pergunta. E aí eu te pergunto, o que pode sair disso, Moisés? Porque, vamos dizer assim, a nata da extrema-direita ali, conectada no Trump, o Eduardo, o Figueiredo e tal, né? Eles tentaram ontem distorcer ao máximo a dinâmica das declarações e trouxeram para essa linha de que o Trump ontem meio que tentou não constranger o Lula, mas colocar o Lula contra a parede com aquela forma meio cebosa de elogios e tal, e chamando o Lula para essa conversa meio que no grão do olho, para justamente cumprir isso. Você acha que é por aí ou realmente o Trump sentiu a química, como ele mesmo declarou, que é genuína, a forma não genuína, eu digo no sentido dele ter se apaixonado pelo Lula, obviamente não, mas que é genuíno ele dizer o seguinte, ó, do tipo, realmente, com velhinho é difícil de lidar. O Tiago é um conjunto de fatores que levam o Trump a fazer esse aceno. Já tem boas análises das pessoas, dos nossos colegas que se dedicam à tentativa de compreensão desse aceno,
né, no contexto econômico, por exemplo, fora do contexto político, que eu acho que é outra dimensão. Contexto econômico, os prejuízos reais, concretos, já imediatos, de setores da economia americana, não é só brasileira, claro, setores da economia americana, que disseram para ele que era a hora de tirar o pé e fazer algumas revisões nessa chantagem toda, no conjunto de chantagem. Então, ele certamente vai fazer revisões pontuais em relação a danos que ele causou para a economia, para grandes grupos americanos, né? E esse recuo está muito claro. Segundo, o recuo político, vamos dizer, bueno, por que, que ele faz o aceno para o cara que mais enfrenta ele publicamente? Não tem nenhum outro. Não tem. De todos, não tem os europeus, não tem nem os chineses, não tem nenhum outro país, outra figura de um país atingido por essa sabotagem que reaja como Lula reagiu. Olha o discurso forte do Lula na ONU, né, com ataques, sem citar o nome, com ataques ao Trump. Então, essa é a questão política. E aí, Tiago, a grande pergunta é: o Trump vai deixar de ser Trump porque ele sentiu a força do Lula? Dizer, não tem lógica, não tem como ele deixar de ser. Isso é a piada do escorpião, aquela e do sapo, né? Uhum, uhum. O, 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 o sapo dando carona para o escorpião, e no fim acontece o que todo mundo sabe. Quer dizer, o escorpião mata o sapo, por quê? Porque ele é escorpião. Então, o Trump não tem como deixar de ser escorpião, Tiago, é muito simples. Mas é uma analogia pobre. Não, essa é a analogia possível hoje. Então, eu não tenho nenhuma expectativa em relação a essa conversa. Uma coisa boa disso aí é que não vai ter uma cena, né? Não vai ter uma cena, é o que está se anunciando, como aconteceu com Zelensky, depois acontece com o Putin, aquela humilhação a que ele submeteu o Zelensky na Casa Branca, depois acontece aquela cena. Ou mesmo com o Macron lá no velório do Papa, lembra que o Macron fica no vácuo? Ele deixa o Sim, Macron no vácuo, né? sim, ele sempre procura se colocar como superior, né, em aparições públicas. Depois ele chama o Putin para o Alasca lá com o tapete vermelho e tudo, e humilha o cara, porque não conduz nada, nenhuma negociação que represente avanço em relação à guerra. Aí o que tem em relação ao Lula agora? Não vai ter, não teria esse cenário, né, para que ele submetesse o Lula a uma provável humilhação. Primeiro, que eu acho que ele não cometeria esse risco, né? E segundo, que isso não vai acontecer, que vai ser por conferência, eles não vai ter uma cena em que ele possa Não tem pisar o no ciclo Lula. montado do presencial, a questão online facilita para isso, né? Ela não, se for divulgada de Claro, uma forma mais fria, né? E aquilo que você disse, né, Moisés, também tem um outro patamar. O Trump não deixa de ser o Trump, mas o Lula também não deixa de ser o Lula. claro, claro. Imagina o Lula com meio século de política nas costas, com tudo que ele já fez, desde a origem sindicalista de negociação. Quer dizer, poucos políticos com história que o Lula tem, e tem essa trajetória, né, Tiago, de que ele construiu a história dele sempre com a negociação. A negociação é a característica do Lula, né, com essa origem sindicalista dele. Então ele conhece tudo. Ele conhece até aquele truque, Tiago, da cadeira quebrada, a história que todo mundo falava nas negociações no ABC com os sindicatos. Os empresários ganhavam cadeira, cantavam tudo muito bem e tal. E os sindicalistas, eles davam cadeira com a perna curta, né? Cadeira quebrada, para o cara ficar desconfortável, né? Quem já participou desse tipo de negociação sabe como é que funciona, colocar o negociador que tu quer humilhar numa situação desconfortável. Então, o Lula conhece todos esses truques da negociação. Então, É, não vai ter esse cenário, como dizer, não vai ter esse teatro da negociação em que o Lula pode ser humilhado. Então, é outro formato, né? Mas nós não vamos ficar sabendo o que aconteceu? Claro que vamos, né? Nós vamos ficar claro, sabendo. claro. Então, para mim, essa expectativa em relação a essa conversa, a minha, por exemplo, é quase zero. Bueno, ele vai recuar em relação a algumas coisas. Vai recuar em relação às ameaças que ele faz ao Brasil, vai recuar
em relação aos constrangimentos a que ele está submetendo o Alexandre de Moraes, a família do Alexandre de Moraes, o que ele vai fazer, né? Ele não vai deixar. A frase é essa, Tiago. Ele não vai deixar de ser Trump, porque ele não pode deixar que internamente, politicamente, ele não pode fazer esse recuo.